Que terapeuta do capeta, que é essa? Misericórdia. Porque uma abençoada terapeuta minha falou pra mim que eu tinha que tomar cuidado porque eu não podia ganhar mais que meu pai, e eu estava ganhando mais que meu pai. Tá, mas e aí? Sinceramente, eu parei de fazer terapia porque eu já escutei algumas coisas assim. Demiti ela e falei, não, eu vou pros negócios, eu vou resolver minha vida. E eu te conhecia já há 5 anos, você me tirou de um buraco. E daí eu foquei nisso. E desde que ela falou isso, ainda eu tava no meu melhor faturamento da vida, só crescendo, dinheiro entrando. Te confesso que eu comprei algumas coisas, assim, que eu nunca pude ter e tal, mas... Tá. Desde isso despencou. E meu pai também despencou. Ele até estava bem financeiramente, mas aí despencou. Agora ele faz alguma chantagem emocional pedindo dinheiro emprestado. Enfim, eu tô nessa trava. Então qual que é o ponto, né? Existe aí, muito provavelmente, uma prisão relacional, né? Como a gente costuma dizer, né? E essa prisão relacional, ela acontece por inúmeros motivos, por inúmeros fatores. Esse tema foi trazido lá dentro com a sua terapeuta por conta do quê? Por que esse tema foi algo que estava sendo trabalhado lá na terapia? Eu tava falando com ela, eu tava contando pra ela uma história que eu tinha tido uma conversa de 4 horas com meu pai. Naquela conversa, eu inclusive pedi a permissão dele, a bênção dele para eu prosperar na vida, para eu ter um relacionamento feliz e saudável. E ele é pastor, né? Então ele se sentiu até honrado e tal, e daí me abençoou e tudo. E foi a partir dali que eu percebi que a coisa começou a fluir para mim realmente, financeiramente, principalmente. E aí eu fui prosperando, fui crescendo. Ele inclusive foi vendo isso tudo, sabe? Esse crescimento, e ele sempre falava, eu tô muito orgulhoso de você e tal, e era uma coisa que eu queria construir. Sempre que você falava ali da sua vida épica, eu não sonhava. Quando você falou que eu merecia, que eu podia aquilo, eu comecei a sonhar e comecei a desenhar minha vida. E literalmente, Wendel, eu saí do buraco em todos os sentidos quando eu te conheci. E aí, beleza, aí fui crescendo e contando isso pra ela. Eu tava crescendo, que eu tava evoluindo, que eu tava faturando, que eu tava inclusive ganhando um faturamento que eu nunca tinha visto na vida, que eu tava feliz, e que meu pai tinha comentado alguma coisa nesse sentido, que ele tava orgulhoso de mim. E aí, do nada, ela me veio com essa frase. Eu nunca apresentei pra ela nada. Tá. Nem perto dessa frase que ela me falou. Existem aqui algumas questões. E uma das questões aqui é observar o seguinte: o que é que você verdadeiramente quer? Então, o que você quer hoje, isso não pode estar ligado a nenhum tipo de prisão relacional, porque senão aquilo que você quer não vai ser possível ser atingido por conta da prisão relacional que existe. Então, a prisão relacional, por exemplo, eu não posso avançar, porque se eu avançar eu vou fazer mais dinheiro que meu pai, eu estou desonrando meu pai. Eu vou te dar um exemplo de outras alunas, tá? Eu não posso avançar porque isso que eu faço hoje, meu pai me disse que era um dom espiritual que eu tinha, eu não podia cobrar. E por isso eu tenho que fazer de graça alguma coisa que o meu pai colocou na minha cabeça que eu preciso fazer gratuitamente, eu não posso cobrar por isso, porque é um dom que Deus me deu, né? Primeira grande pergunta é o que você quer. É se você quer ficar nesse nível ou se você quer de fato ir para um nível completamente diferente. Diferente. Ótimo, então você tem um nível de querer avançar. E por que a gente quer avançar? A gente quer avançar por duas coisas. A gente quer avançar porque avançando a gente vai servir mais pessoas com o nosso trabalho, e a gente quer avançar porque a gente vai entrar num nível de desafio mais difícil, e é nesse nível de desafio mais difícil que isso vai lapidar o nosso coração. É nesse nível de desafio mais difícil que eu vou precisar me tornar uma líder melhor, vou precisar ter mais coragem, tudo virtude. A virtude da liderança, a virtude da coragem, eu vou tomar nas pernas e vou cair de joelho, vou precisar desenvolver humildade, porque é só quando eu quero coisas além, que me desafia a me tornar uma pessoa maior e melhor, que eu vou desenvolvendo virtudes. Então, qual é a virtude que existe em estar lá num trabalho e fazer simplesmente aquele trabalho da forma mais ordinária possível, 8 às 18 e tudo, sem pensar em servir mais, fazer mais, melhorar, lapidar, aprimorar? Se você pega uma pessoa que faz um trabalho completamente ordinário e essa pessoa faz aquilo super bem feito, é da natureza que essa pessoa seja convidada para avançar, ela seja convidada para assumir lugares maiores, maiores responsabilidades, maiores níveis dentro da vida dela, né? É um chamado. Para quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Então está sendo dada a oportunidade
vai ser cobrado de você. Então esse desejo, ele é magnífico. Só que aí vem a questão, o que está te impedindo? E basicamente o que está te impedindo de chegar nesse próximo nível são 3 questões. Ou é uma questão ligada a uma parte técnica, você está errando no seu negócio e por isso não está faturando, por isso você não está fazendo dinheiro. Ou tem a ver com uma questão de desordem emocional, é uma questão interna, ou tem a ver com uma prisão relacional, que é uma questão fora de você. A primeira coisa que eu gosto sempre de olhar é para a parte técnica, porque muitas vezes o que acontecia é que lá atrás você estava fazendo alguma coisa e você por algum motivo parou de fazer. Mas é porque eu cheguei no meu teto de merecimento, é porque eu fiz uma promessa oculta pro meu pai, que eu não iria passar o nível dele financeiro, não importa o que é. Muitas coisas são possíveis, mas eu gosto sempre de olhar para o que é mais racional e básico no primeiro momento, né? Que é, eu fazia uma coisa e eu não tô fazendo mais. Eu trabalhava numa loja de imóveis e tinha um vendedor que vendia muito lá. Só que num mês ele era o vendedor número 1. No mês seguinte ele era vendedor número 6, número 7. Aí depois ele era vendedor número 1. Depois ele era vendedor número 8. Então ele sempre oscilava. Por quê? Porque um mês ele se focava absurdamente em fazer dinheiro e fazia tudo que tinha que fazer para fazer dinheiro. No outro mês ele desfocava completamente porque ele ficava focado em gastar dinheiro. Aí ele tinha o dinheiro, muito mais dinheiro, ele saía pra farra, ele faltava o trabalho, ele ficava olhando coisas no site para poder comprar e aí ele não fazia a rotina. Não era uma maldição. Não, era simplesmente o seguinte, no mês ele fazia o que tinha que ser feito, no outro mês ele não fazia. E é muito comum dentro de qualquer negócio a pessoa ela faz, chega num nível, ela obtém resultado, obtém retorno e ela para de fazer o que ela fazia antes. Então ela postava 2 vezes por dia, agora ela posta 3 vezes por semana. Essa pessoa oferecia o produto todo dia, agora não oferece mais. Essa pessoa, e aí o comportamento vai mudando. Então o que será que você mudou do que você faz? Esse é um exercício que tem que voltar e ser feito e tem que observar isso. Porque na maioria das vezes tá ligado a isso daqui. Eu parei simplesmente de fazer. Me falta uma rotina. Eu preciso voltar para aquela rotina, porque eu me desconcentrei. Eu não tinha dinheiro, agora eu tenho, agora eu fico olhando para a viagem que eu quero fazer, eu fico olhando para a bolsa que eu quero comprar, eu fico olhando para uma outra coisa e eu me desconcentrei daquilo que eu deveria fazer. O que faz a gente errar nisso são as nossas emoções, perceba. Parte técnica, emocional e relacional. O que faz a gente errar nisso, na maioria das vezes, é a nossa emoção. Eu cheguei no meu teto de merecimento e eu não tô me vendo merecedor mais do que aquilo, e aí eu fico me questionando, será que é justo? E inconscientemente, será que é justo fazer muito mais dinheiro, tanto que eu tô trabalhando? Começa a acontecer esses movimentos. Aí entra a preguiça. Se a pessoa é fleumática, ela tá preguiçosa da natureza dela. Se a pessoa é sanguínea, ela quer mudar o vento de um lado pro outro o tempo todo e aí não consegue prosperar, faz pico de prosperidade, some, né? Ou essa pessoa, ela é perfeccionista como um melancólico e aí fica o tempo todo lá pensando, executa muito pouco. Então, na camada emocional. Ou ainda entra para a questão relacional, onde aí existe uma questão que é o que você falou, onde talvez você ainda vive uma dinâmica perversa com a sua família. E aí precisa acontecer um ritual de passagem. Um ritual de passagem onde as pessoas entendem que você não é mãe nem pai de ninguém da sua família, onde você simplesmente é filha. E você vai avançar para construir a sua vida financeira, avançar para construir a sua família, avançar para construir tudo que tem pela frente e você não deve absolutamente nada para ninguém. Enquanto existir um sentimento de dívida, enquanto existir um sentimento de eu preciso salvar, porque dívida gera culpa, dívida gera medo, dívida gera vergonha. E se você tem uma relação com seus pais ou com outras pessoas da família que tem esses 3 ingredientes, um dos 3 ou os 3, medo, culpa e vergonha, você está travado financeiramente. Eu tenho medo de ser deixada para trás, eu tenho vergonha de ser diferente dos meus pais, eu me sinto culpada porque eles me pedem coisas e eu não dou, eu me sinto culpado, eu fico me sentindo uma bruxa porque eu não tô lá ajudando, não tô fazendo por eles. Então, se existe medo, culpa e vergonha, você tá presa numa prisão relacional. E aí esse processo, ele é muito mais sobre você do que sobre o comportamento do teu pai. É muito mais sobre você do que o comportamento das outras pessoas, porque as outras pessoas vão continuar pedindo dinheiro para você, as outras pessoas vão continuar colocando você num lugar onde você está sendo uma egoísta, eles vão dizer, porque eles querem gerar em você medo, culpa e vergonha. E é quando essas pessoas geram em você medo, culpa e vergonha, elas começaram a te manipular. E normalmente quem faz isso são pessoas que são os perseguidores, né, dentro do triângulo do drama. Perseguidor é conhecido também como narcisista. Comportamento de controle, comportamento de perseguir, comportamento de gerar medo, culpa e vergonha. Só que vai de você sair desse triângulo. Entender que você não tem que salvar ninguém, entender que ninguém precisa ser salvo e entender que ninguém vai ficar te controlando ou agindo como um narcisista para cima de você. Você precisa simplesmente sair. E o sair do triângulo é colocar limites. E o colocar limites é fazer porque ama. Eu amo tanto meu pai que eu digo não para ele. E lembro meu pai que o meu filho se chama Gabriel, que a minha neta se chama Lívia, que eu sou filho do meu pai, não o oposto. Então eu tive que falar pro meu pai dezenas e dezenas de vezes não quando ele me pedia dinheiro. Mas dezenas e dezenas de vezes.
até que meu pai entendesse. Então, só que isso dói, isso incomoda. Quando você vai fazer, isso gera um incômodo. As primeiras vezes, principalmente, gera um incômodo. Aí a pessoa fala, Wendel, o que eu faço? Você tem que continuar fazendo. Ah, mas é que tá me incomodando. Pois é, mas não é sobre o seu pai, é sobre você ficar incomodado. Eu quero uma coisa que tire esse incômodo. Não vai ser na primeira vez. Você vai precisar se posicionar com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas da sua família por algumas vezes. Em alguns momentos você vai precisar se afastar. Em alguns momentos você vai precisar ter essa conversa magnífica que você teve, que é a conversa do pai, mãe, eu estou indo pro mundo, eu quero prosperar, a sua bênção é importante pra mim. Essa é uma conversa muito linda, uma conversa magnífica. Se você consegue ter uma conversa como essa, incrível. Mas aí vai muito mais do seu processo de conseguir se posicionar e ao mesmo tempo passar por esse processo de dor. Porque a dor, ela vai acontecer. E as pessoas, elas não sabem lidar com a dor. Ah, mas é que quando a minha mãe entra em contato, eu fico incomodada, eu fico me sentindo culpada. Você vai ter que lidar com isso, porque a pessoa vai pedir. É de você colocar ela no lugar dela para que ela possa resolver. Poucas coisas destroem mais a vida de uma pessoa do que você fazer por ela aquilo que ela deveria fazer por ela mesma. Poucas coisas vão destruir mais um ser humano do que você fazer por aquela pessoa aquilo que ela deveria fazer. Então, quando meu pai vem com as dificuldades, eu tô do lado dele e falo, pai, você vai dar conta. Ah, mas que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu entendo, é complicado, né, pai? Ixi, é complicado mesmo, mas você vai dar conta. Ah, mas você poderia. Poderia, mas eu não faço, né? Porque eu sou seu filho. Você dá conta. Você é foda. Você é o seu Luiz. Porra, você criou o Wendel e Eliane. Porra, você saiu de tanta coisa. Trabalhou no Banco do Brasil, já abriu empresa, quebrou empresa, deu a volta por cima. Porra, já foram 13 anos cheirando cocaína, você saiu desse negócio, você dá conta, você é foda. Na sua hora você é foda. Meu pai começa a rir e ele vai lá e resolve. Você entende? Ele vai lá e resolve. Então, assim, é muito mais sobre a gente do que sobre eles, né? E aí, baseado nisso, fazer os exercícios de merecimento. Dar o teu máximo, experimentar o próximo nível o tempo todo, não aceitar o medíocre na sua vida e nem o medíocre nas pessoas que te cercam. E tudo isso vai fazendo com que você experimente o próximo nível em todos os aspectos da sua vida. Vai expandindo o teu nível de merecimento. Dá o teu máximo, experimenta o próximo nível, não aceita o medíocre na tua vida. Com esses elementos, vai se abrindo a possibilidade de cura para esse processo. Quando o seu pai entra em contato contigo, querendo que você resolva um problema dele, seja lá financeiro ou qualquer outra coisa, qual tem sido a sua postura? Ainda bem que você falou isso antes dele pedir dinheiro. A primeira vez, a resposta foi, eu não tenho esse valor disponível no momento. E essa é a resposta errada, né? É. Claro que é, porque é uma mentira. Não, eu não tinha. Naquela hora eu não tinha mesmo. Mas pensa comigo. Você deu uma resposta pro seu pai falando assim, ah, beleza, então é porque minha filha não tem. E se você entende que o seu pai não te pede porque você não tem, você vai fazer de tudo pra não ter. Você deu a resposta errada. Porque se você fala, eu não estou te dando porque eu não tenho, aí seu pai fala, poxa, filha, é verdade, né? Então tá tudo bem. Você tá comunicando pra você, eu vou fazer com que meu pai desista de pedir dinheiro porque ele vai perceber que eu não tenho e eu não consigo mentir pro meu pai, porque eu descobri que mentir é uma coisa feia, meu pai me disse isso a vida toda, mentir é uma coisa errada, só que você deu a resposta errada. E aí isso vai amarrando você em sempre ficar sem dinheiro, porque se você não tem dinheiro, o seu pai vem te perguntar e aí você tem um álibi perfeito, pai, continuo sem dinheiro, e se brincar vai chegar um ponto, você vai tirar print da tua conta e mandar pra ele, e vai ficar até feliz com isso, ele fala, poxa vida, filha, que coisa tá difícil, pai. Aí teu pai te dá uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, que é tudo que a filha está esperando que o pai faça. Só que você está conquistando aquilo que você quer pelo viés errado, pelo caminho errado. Teu pai deveria te dar uma orientação, digamos assim, aquele afago, aquele direcionamento do pai, do tipo, pai, eu estou em dúvida se eu faço um investimento para ir para esse lado ou para aquele outro lado. Mesmo que seu pai não entenda muito sobre aquilo, é só aquele conselho de pai que vem, aí você coloca o teu pai no lugar dele, que é um lugar de pai, e não um lugar de pedinte, um lugar de menor, um lugar de inferior, de fragilizado. Então, o processo precisa ser, pai, eu tenho dinheiro, mas eu não posso fazer isso por você. Ah, mas por que não pode? Porque eu sou sua filha, e você precisa resolver as questões da sua vida. E você dá conta. Parece que não é uma resposta lógica do mundo, mas é completamente lógico para manter cada uma das pessoas dentro do seu papel na hierarquia familiar. Então, assim, o meu pai sabe que eu tenho dinheiro. Ele sabe, dá pra ver que eu tenho dinheiro, mas é como é, entende? Só que é o desconforto de fazer isso. E aí não é mais sobre o outro, é sobre a gente. É sobre a gente querer fugir do desconforto. Então nunca mais diga que você não tem. Mesmo que você não tenha, você vai falar pro seu pai que você não está fazendo isso
Por conta exatamente desse discurso que eu falei, e não porque você não tem dinheiro. E aí, quando você vencer, se você perceber que existe uma relação saudável com o teu pai depois de alguns tempos, né, se posicionando, quando você vencer, você manda vídeos pro seu pai mostrando que você venceu. Porque você é o projeto mais importante da vida do teu pai. E como projeto mais importante da vida do teu pai, o teu pai sendo saudável ou não, o que existe na essência é, eu quero que esse projeto dê certo. Então é mostrar pro teu pai que você tá dando certo. É mostrar pro teu pai que, por mais que ele tenha sido um pai complexo, ausente, seja o que for, o passarinhozinho dele voou. O projeto dele deu certo. E encher ele de orgulho por conta disso. Esse é um altíssimo nível de relação. Então, quando eu viajo e vou ter uma experiência lá na Itália, quando eu viajo, eu mando um monte de vídeo pro meu pai. Eu gravo vídeo pra minha mãe. Mãe, cheguei nas Maldivas, olha que coisa incrível. Minha mãe fica toda orgulhosa. Só que cada um tá dentro do seu papel. Aí sim a relação ela vai para um outro nível. Então, não diga mais, eu não tenho dinheiro. Diga, pai, eu não posso resolver esse problema porque ele é seu. Minha filha, mas você tem dinheiro ou não tem? Pai, isso não vem ao caso. O dinheiro que eu tenho é meu e do meu marido, eu só devo satisfação pra ele. Você tem que se preocupar com o dinheiro seu e da minha mãe. Perceba limites claros, você botou um limite claro, você definiu quais são os papéis e você disse, você precisa resolver. Olha só, eu tô te mandando um WhatsApp aqui de um advogado que talvez você possa resolver com ele. Você pode fazer isso pelo seu pai. Ó, tô mandando aqui um vídeo do YouTube que eu vi, eu acho que se você ver, você talvez te ajude aí. Mas é você que tem que resolver, você dá conta. E as pessoas, elas precisam sair dos problemas onde elas se meteram. Elas precisam desenvolver habilidade. Se você tira o peso delas, as pessoas, elas não ficam mais fortes se você tirar o peso delas. Elas ficam mais fracas. E mais fracas, elas se tornam mais dependentes. E mais dependente, a pessoa precisa ser mais salva por você. E se você na infância aprendeu que ama quem salva, você vai ficar tentando salvar todo mundo. E você vai ficar viciada nisso. Aí você só vai trazer gente ruim pra sua empresa porque você tem que salvar essas pessoas. Aí traz gente ruim que você tem que salvar. Ou você aprendeu que você só é amada se você é salva. Aí você se põe como vítima e as pessoas vêm te salvar. Então todas essas relações, elas são viciadas, tá? É um eterno orai e vigiai sobre isso. É um eterno orai e vigiai. O teu pai vai voltar, o teu pai vai cair. E é um exercício de educação. Educação para todos os envolvidos. Educação para quando o seu pai agir como pai, você aplaudir ele. Sabe aquela coisa, pai, que massa quando você age assim, eu me sinto tão seguro, eu me sinto sua filha mesmo, que legal. É fazer as pessoas voltarem para os seus lugares, porque as pessoas em determinado ponto elas se perdem, e aí nós temos um grandíssimo problema quando elas se perdem, porque elas começam a manipular e usar as outras pessoas, e aí vai de nós não permitir que isso aconteça, porque a gente começa a sair das prisões relacionais. Qual é o nosso objetivo no Dignos? Acabar com as prisões relacionais e manter as relações. Acabar com as prisões e manter com as relações. Eu quero ver o meu pai e minha mãe? Quero. Todo dia? Nem fodendo. Mas nem lascando. Eu quero ver meu pai e minha mãe 5 vezes por ano. Quero ver no Natal. Quero ver no almoço de Páscoa. Eu quero ver no aniversário do meu pai. Eu quero ver nesses momentos. Eu quero ver quando a gente vai, sei lá, vai ter uma experiência no autódromo, eu chamo o meu pai. Eu quero nesses momentos. Para mim faz muito sentido. Talvez para vocês queiram mais proximidade com isso. Mas desde que a proximidade, ela gere um nível de saúde de relacionamento. E aí vai de vocês colocarem claramente esses limites.